Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal Moacir Pereira aqui. Esse é o canal Aposentado de Fato. E a notícia de hoje, o vídeo de hoje, ele é excelente e vai beneficiar milhões de trabalhadores em todo o Brasil, porque uma decisão do governo é uma notícia boa que vai beneficiar aí muitos, mas muitos mesmos, trabalhadores e aposentados. Então, se você trabalha com carteira assinada, você tem um salário de benefício, ou se você já é aposentado, recebe os dois, o salário e a aposentadoria, ou mesmo que você receba só aposentadoria, ou caso você ainda não é aposentado, mas vai se aposentar daqui a pouco, olha, essa notícia afeta você diretamente e você precisa ficar sabendo em detalhes dela. Então já se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, para continuar acompanhando o nosso trabalho, porque a gente vai estar sempre trazendo informação importante e relevante aqui para você, como a gente já tem feito há bastante tempo. Toda semana temos aqui de 3 a 4 até 5 vídeos por semana, informando você a respeito dos assuntos que te interessam, da sua aposentadoria, merecida aposentadoria, e também todos aqueles assuntos que afetam diretamente o trabalhador brasileiro, quanto à sua renda, ao seu salário, ao seu benefício. Então, fique conosco, se inscreva aí se ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações. Eu vou mostrar para você essa importante decisão do governo, anunciada agora, quentinha, atualizadíssima essa informação. E ao final, eu quero explicar para você aqui na nossa linguagem de trabalhador, que não entende muito essas linguagens técnicas de advogado, de economista, de especialista. Então a gente vai lá, interpreta a informação e traz aqui para você numa linguagem assim bem simples, de fácil entendimento. Bora lá então, vou direto aqui para a tela, trazer um artigo para você dessa notícia quentinha e ao final a gente faz um pequeno resumo dela aí. O governo acaba de anunciar, através do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. O pronunciamento foi feito recentemente, ontem, dia 27, para explicar o pacote de gastos, corte de gastos, e a informação foi divulgada em vários canais da mídia nacional. A medida é uma promessa da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo apurou a revista Exame, a iniciativa é defendida pela ala política do governo, mas existe resistência entre membros da equipe econômica. Caberá a Lula ser o fiador da decisão, a Haddad anunciá-la. A ideia é que novas medidas arrecadatórias sejam lançadas para compensar a renúncia que virá a partir da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. Vista dentro do governo como uma iniciativa de grande alcance popular, a elevação da faixa de isenção do imposto de renda pode ser uma forma de atenuar o desgaste que pode ser causado pela trava que será imposta ao reajuste do salário mínimo, que entrará no pacote de gastos, que entrará também aí no pacote de corte de gastos. Sobre essa trava de aumento do salário mínimo, a gente vai deixar aí para um outro vídeo, para que esse vídeo não fique muito longo, mas que está dentro desse pacote de corte de gastos do governo. É um outro assunto, vamos então deixar para uma outra oportunidade. Haddad fará um pronunciamento à nação em rede de TV, aliás, fez um pronunciamento, né, na quarta-feira, para informar sobre as medidas de corte de gasto, inclusive dessa questão aí também, que é uma coisa que vai meio que, ao contrário de alguns, mais favorável à grande maioria da população brasileira, como eu disse no início, de trabalhadores e aposentados. A expectativa do governo é que envie uma proposta de emenda constitucional, PEC, a um projeto de lei complementar que abarcarão as medidas de ajuste fiscal. Em entrevista recente, Haddad disse haver a possibilidade de que essa PEC seja pensada a outra,
como a desvinculação de receitas da União, a DRU, cujo prazo de vigência se encerra em 31 de dezembro deste ano. E para ser renovada, precisa de aprovação via emenda constitucional. Detalhes do pacote de gastos. A principal medida de ajuste de contas públicas incluída no pacote será a trava nas regras de reajuste de salário mínimo. Hoje, a regra funciona com o somatório do IPCA do ano anterior, acrescido do crescimento do PIB dos 2 últimos anos. Ou seja, para 2025, a regra vigente considera a inflação 2024 e o crescimento do PIB de 2023. Eu vou explicar isso melhor no outro vídeo, porque existe aqui uma trava que eles colocaram, como é que isso vai funcionar e que vai afetar também milhões de trabalhadores, mas que são empregados, né, e aposentados que recebem aí até um salário mínimo. Então, a gente precisa de mais tempo e mais detalhes para poder explicar essa informação direitinho para que você entenda também. Vamos lá, então, ao conteúdo principal aqui. Isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. A isenção para quem ganha até 5 mil é uma bandeira de campanha de Lula. Em outubro, o presidente voltou a defender a ampliação da faixa de isenção. Atualmente, a isenção vai até quem recebe 2 salários mínimos, R$ 2.824. Lula afirmou nesta sexta-feira que a isenção precisava ser compensada por ricos. Está aqui, então, a fala de Lula, né? Abre aspas. Ele diz o seguinte: você não pode fazer com que as pessoas que ganham 5 mil paguem imposto de renda, enquanto os caras que têm ação na Petrobras recebem 45 bilhões de dividendos sem pagar imposto. Se você não pode cobrar 25% ou 15% de um trabalhador que ganha 4 mil e deixar os caras que recebem herança sem pagar, é apenas uma questão de justiça. O povo trabalhador proporcionalmente paga mais imposto do que o rico. Então, o que queremos é isentar as pessoas até 5 mil. E no futuro, mais ainda. Na minha cabeça, diz Lula, a ideia é que salário não é renda. Renda é o cara que vive de especulação. Esse sim devia pagar imposto de renda. Fecha aspas, disse Lula na ocasião. Bom, gente, vamos lá então para interpretar os fatos aqui. É uma notícia urgente, uma notícia nova, quentíssima, saiu agora. Então, já tive hoje de manhã estudando melhor, vendo várias fontes para poder trazer aqui uma informação mais certa para você, mais clara para você. Vamos, então, focar aqui no imposto de renda. Existe aí a questão do corte de gastos, que envolve muita coisa. Existe um assunto que nos interessa também, que é essa questão do salário mínimo. Mas o conteúdo de hoje é sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. É uma notícia realmente excelente, porque eu digo para você que é trabalhador e que paga imposto de renda, se você vai se aposentar, você paga 2 vezes imposto de renda. Você paga pelo salário de aposentadoria, que você começou a receber, e continua pagando pelo teu salário que você recebe com carteira assinada. Então, é realmente uma situação muito ruim, porque você paga sobre 2 rendas. Agora, se você, por exemplo, para de trabalhar, mas ganha ali acima de R$ 2.800, como é a faixa atual, você continua pagando imposto para o governo. Você pagou a vida inteira e aí você se aposenta e continua pagando imposto de renda. Essa medida eleva essa faixa até R$ 5 mil. Ou seja, se você ganha 3, 4, até 4.999, você não vai pagar imposto de renda. É realmente algo assim muito, muito benéfico para a grande maioria dos trabalhadores. Segundo informação, são 30 milhões de pessoas que vão deixar de pagar imposto de renda. E para compensar essa queda na arrecadação que o governo vai ter, ele vai cobrar um pouco a mais daqueles que ganham acima de R$ 50 mil por mês.
Por isso que ele disse ali, uma questão de justiça. Então, quem ganha acima de 50 mil por mês vai pagar um pouco mais de imposto de renda para compensar essas pessoas que ganham menos de 5, que não vão pagar mais. A medida é essa. Então, se você, por exemplo, for aposentado, ganha lá R$ 2.500 e continuar trabalhando, ganhando também perto disso, você não vai pagar mais imposto de renda. Se continuar aposentado, ganhando até 5 mil, não vai mais pagar imposto de renda. Muito boa essa notícia. Eu acho que a gente precisa ficar muito atento nisso, para que isso entre em vigor. E falando em entrar em vigor, como é que funciona, gente? Essa medida ela vai valer para 2026, ou seja, ela deve entrar em vigor no início de 2026, não é para agora, já em 2025. Os cortes de gastos, essas questões de salário mínimo, eles querem aprovar já para 2025. Mas a questão da isenção do imposto de renda, ela vai valer para 2026. Então, em 2025, você vai pagar o imposto de renda referente aos seus ganhos de 2024 na modalidade antiga ainda, nas regras antigas. Se vier a ser aprovado, essa regra de isenção até 5 mil valerá a partir de 2026. Outra questão, é uma decisão do governo, mas ainda precisa ser aprovado na Câmara e no Senado. Então, o governo está articulando ali junto com a sua equipe, já conversando com os presidentes da Câmara e do Senado, para que ocorra uma votação desses cortes de gasto, dessas alterações, e que seja votado e aprovado. Então, nós temos que aguardar aí. Resumo da ópera. Imposto de renda, isenção do imposto de renda, precisa ser votado ainda pela Câmara e pelo Senado, e, em sendo votado e aprovado, passa a valer a partir de 2026. Comente esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E que Deus abençoe com saúde, paz, harmonia e prosperidade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.